Fala turminha do sexto ano, fala pessoalzinho esperto, meus pequenos estudantes, minhas pequenas estudantes. A aula de hoje a gente vai comentar a atividade que eu passei para casa, tá bom? Vocês já devem ter recebido, é claro. A gente vai também ver mais um pouco sobre a página 10, que é muito importante, e também sobre a página 11. A atividade que o tio passou para casa semana passada, ela é interessante, ela é muito especial. Ela vai mostrar para vocês as teorias. Ela vai mostrar para vocês uma cientista muito famosa, vocês podem perceber, e ela vai mostrar para vocês como você deve interpretar um texto histórico, nesse caso aqui, como aparece aqui na questão número 3, tá bom? Então, só na questão número 1, pessoal, que a gente passou aí, ó, presta bem atenção. Na questão número 1 da nossa atividade, eu não vou dar a resposta não, vou só dar a dica para você responder, tá bom? Olha aí o que é que diz aí, ó. A nossa questão aqui, ela mostra o texto 1 e o texto 2. Você vai encontrar duas diferenças aqui. Aliás, qual é a diferença básica, vamos dizer assim? A diferença básica entre os dois textos. Olha só, a origem da vida. Os dois textos falam da mesma coisa, a origem da vida. Tá bom? O texto 1 diz o seguinte, ó. As primeiras moléculas orgânicas surgiram por meio, tinha que ter um E aqui, né? Por meio da combinação dos gases com as descargas elétricas da atmosfera primitiva. Após milhões de anos, essas moléculas teriam se tornado cada vez mais organizadas e formaram os primeiros seres vivos. Assim, toda a vida na Terra teria se originado desses períodos, primeiros organismos aí, formados dos oceanos há 4 bilhões de anos. O texto 2 diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra. Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. A luz chamou de dia, e as trevas chamou de noite. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um. Os animais domésticos, répteis e feras. Cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. Então, gente, olha só. Eu só quero que você diga a diferença entre os dois textinhos. Você vai colocar ou você vai dizer que um texto é mais ligado à religião, o outro é mais ligado à ciência, mas você tente colocar uma resposta bem interessante, começando sempre com letra maiúscula, dando um espaçozinho aqui, letra bonita para a gente conseguir decifrar, tá bom? E na questão número 2, tem aqui para você ver esse textinho com essa famosa arqueóloga conhecida por Nied Guidon, tá bom? Nied Guidon e sua luta. Nied Guidon, ela é uma cientista famosa no mundo todo. E ela mora aqui em São Raimundo Nonato, no Piauí. É aqui que ela faz moradia. E ela dedica a vida dela a estudar o passado, a partir de descobertas em cavernas, em rochas, em utensílios deixados por pessoas há milhares de anos atrás, por pinturas nas paredes. Ela tem toda a técnica para estudar tudo isso. Ela é arqueóloga, né? Ela trabalha com arqueologia. Com arqueologia, ela tem a sua vida dedicada a isso. E logicamente a Nied Guidon, que apesar de Nied Guidon ser conhecida no mundo todo, no Brasil ela é pouco conhecida. E apesar de morar no Brasil, mora no Piauí, em São Raimundo Nonato, onde ela construiu o Museu do Homem Americano, onde ela tem um grande museu a céu aberto, onde pessoas do planeta todo, da França, da Dinamarca, da Inglaterra, dos Estados Unidos, todos vêm estudar aqui e conhecer as teorias da Nied Guidon. Ela disse que o homem mais antigo do mundo, das Américas todinha,
surgiu aqui no Piauí, de acordo com suas descobertas. Tá bom? Aí você vai ler o textinho da Niede Guidon, que nasceu em São Paulo, é doutora em arqueologia na França, fez pesquisas no Piauí, enfim, desde 1973, que ela mora aqui na nossa região. Sua luta levou ela a criar o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, aqui no Piauí, né? Depois ela administra o parque, ela criou uma fundação, o Museu do Homem Americano, que é uma instituição para ajudar a administrar esse parque nacional. Enfim, o que é que tem nesse parque? Pinturas rupestres, né? Resto de fogueiras, urnas funerárias, ossadas de animais. Atualmente, Niede Guidon luta para transformar o Parque Nacional em um grande centro turístico. Por que é que não é ainda? Porque talvez, infelizmente, as pessoas do nosso país não têm ainda esse conhecimento do que realmente o que importa que está sendo encontrado ali. O mundo todo discute o que ela encontra todo dia, mas nós brasileiros não entendemos o que é arqueologia, qual o seu valor. E principalmente aquelas pessoas que podem melhorar, como por exemplo os políticos, os administradores públicos, governadores, presidentes, senadores, deputados e ministros, não entendem nada disso aqui. Se eles entendessem, eles davam maior apoio a ela. Ela quer apoio, ela precisa disso, né? Pela nossa cultura, mas infelizmente não tem. Então, você vai ler esse textinho, viu, gente? Você vai ler esse textinho aqui. Aí na página seguinte você vai responder, né, nas questões que a gente propõe para vocês. Qual o grande objetivo de Niede Guidon nos dias de hoje? Aí você, após ter lido o texto, após ter tido uma explicaçãozinha do tio aqui, aí você já está capacitado para responder esse tipo de questãozinha aqui, tá bom? Com quais fontes históricas a arqueóloga Niede Guidon costuma trabalhar? É só você ver a imagem. Você pode perceber na imagem que ela trabalha com rochas, trabalha com pinturas nas cavernas, trabalha com restos de fogueira. Inclusive no texto diz também isso aí. Tá bom? Aí você vai ler agora na terceira questão. A gente vai ler esse textinho histórico, né? Um textinho bem teórico, mas bem interessante. Até a gente se acostumar com essa disciplina história. Quando vocês se acostumarem com essa disciplina, ela vai deixar de ser um pouco chatinha e maçante e você vai começar a gostar. Mas antes disso você vai ter que acostumar com ela. Ela tem muito texto, ela tem muita informação, ela mistura muita ciência, ela mistura religião, mistura economia, política, assuntos de adultos, mas de tanto conviver com esses assuntos você acaba desenvolvendo um senso crítico, um senso argumentativo muito bom. Viu, gente? Então, esse texto é assim, os idosos. Aí você imagina logo, o que é idoso? Aí você vê dois velhinhos aqui. Ah, já entendi, idosos são as pessoas de idade. Os idosos são pessoas com a idade avançada, de 70 anos, 80 anos de idade, enfim. Se bem que o mundo hoje, os idosos demoram mais a ser idosos, a idade não quer dizer mais tanta coisa assim. As pessoas já entendem que qualidade de vida é tudo e acabam vivendo mais e com saúde. Até é possível isso acontecer, cada vez mais acontecer isso, né? Aí o textinho diz assim: envelhecer é uma grande vitória, né? Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória. Esse conhecimento acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. É muito mais prático você entrevistar um idoso que, digamos, assistiu à Segunda Guerra Mundial, do que você ler um monte de textos. Se você encontrar alguém que esteja tão velhinho assim, e que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, aquela perseguição toda,
aquelas coisas tristes contra os judeus, contra povos inocentes, aquele idoso vai fazer você se emocionar com o que ele pode relatar para você. Impressionante, realmente. Mas caso não, você tem os textos que são baseados em testemunhos de pessoas idosas. Muitos textos são baseados em testemunhos que eles deixaram escritos, ou então entrevistas bem antigas. Aí o pessoal vai e faz os textos, né? Ao trabalhar com relato de pessoas, você pode imaginar uma entrevista. Ao trabalhar com relatos de pessoas, o historiador estará utilizando uma fonte o quê? Será se é uma fonte oral? Oral, você imagina pela boca. Uma fonte oral, uma fonte falada, uma fonte dialogada. Será se é uma fonte textual, onde você vai ler um texto e vai entender alguma coisa? Você não vai ouvir ninguém saindo um texto da boca de ninguém. Não tem como alguém falar uma folha, como alguém imprimir na boca um texto. Não tem como. Visual. Mídia interativa. Você não vai colocar, digamos, um pendrive na orelha de um idoso e vai sair a informação. Não. Então não tem como também. Você vai ter que escolher entre algumas opções mais visíveis aqui. Tá bom? Você marca só uma questão. Não marca duas não, tá bom? Nem mais de duas. Marca somente uma. Aí essa outra diz assim: história é a ciência que faz o que? O que a história faz? Será se ela estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra? Será se ela se fundamenta unicamente em documentos escritos? Será se a história estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou? Ou será se a história estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade? Não, não é prever futuro, gente. Eu expliquei para vocês que é planejar melhor o futuro, tá bom? Aqui é uma pegadinha. Eles colocam prever para você não vai adivinhar como é que vai ser o futuro. Não tem como, né? Então marca somente uma alternativa aí, tá bom? Essa foi nossa atividade que eu passei essa semana. Próxima semana vai uma atividade a respeito dessas páginas do nosso livro aqui, onde nós falamos sobre calendários, que o ano tem 12 meses, o mês tem 30 dias, e muitas vezes o mês tem 31 dias, em média tem 30, tem 28 dias até, né? E muitas vezes o mês pode ter 29 dias. Quando acontece isso, gente, o ano é bissexto. Tá bom? Tem um dia a mais. Isso é por causa da rotação da Terra. Tá bom? É porque, de acordo com a rotação da Terra, cada 4 anos sobram 24 horas, né? Então essas 24 horas o pessoal transforma em um dia. E por isso, a cada 4 anos, o ano é bissexto. Quer dizer, o mês de fevereiro tem 29 dias a cada 4 anos. Tá bom, gente? Interessante, muito interessante isso. Quem um dia quiser estudar astronomia, entender mais dessas coisas, não precisa ser astrônomo também para entender não, mas quer se aprofundar nos estudos é legal demais, né? Na atividade de casa, eu peço para você citar o que é calendário. Citar não, definir o que são os calendários, tá bom? Você vai definir direitinho o que é que vai acontecer e tal. Eu peço para você dizer quantos dias tem um ano, quantos meses tem um ano, enfim, etc. Tá bom? Nessa página 11, que vai falar sobre as mudanças e permanências, olha que interessante aqui, né? Página 11, mudanças e permanência, né? A história trabalha com mudanças sociais. Tá bom? A história trabalha com mudanças sociais. Não esqueçam disso, gente. A história não trabalha com permanências. Ela não faz experiências em laboratório para descobrir o mesmo resultado o tempo todo, como algumas ciências fazem, não. A história trabalha com... Como assim? Que mudanças sociais são essas? Simples. Só aconteceram 2 guerras mundiais. Não tem como acontecer a Segunda Guerra Mundial de novo. Acabou. Viu? Não tem como acontecer uma Segunda Guerra Mundial. Não tem como. Né? Aconteceu somente uma
Revolução Francesa, não tem como ter outra Revolução Francesa. Então vai mudando, o tempo vai mudando o tempo todo, não se repete, os fatos não se repetem, viu? Isso é o que deixa a história mais empolgante, porque não tem como prever o futuro, mas se planejar para o futuro, tá bom, pessoal? Mudança social é isso daí. Aí a gente fala aqui nessa parte de como você vai se adequar a essas mudanças, rompimento com a tradição. Tenta ler esse pedacinho aqui, gente. Tenta ler esse pedacinho aqui. Essa parte fala do calendário chinês. O calendário chinês é um pouco diferente do nosso. Mas isso não quer dizer que eles não conheçam o nosso. Eles sabem que o nosso existe, viu? Nós aqui não usamos o calendário chinês. Por exemplo, o ano do cachorro, tem o ano do macaco, tem o ano da cobra, o ano da serpente. Todo ano é um ano de um animal diferente, tá bom? E muitas vezes se repete. Quando termina o último animal, começa de novo. O ano do cachorro, o ano do macaco, o ano da serpente, o ano do dragão, o ano do tigre, e por aí vai. O calendário chinês é desse jeito. Nós não utilizamos ele, mas os chineses utilizam o nosso também. Porque eles têm relações comerciais com o Ocidente. Por exemplo, se cair um feriado no Réveillon, os chineses não vão poder fazer comércio com o Ocidente no Réveillon, né? Porque o calendário nosso é feriado, no deles não, mas eles têm que entender isso. Eles têm que conhecer o nosso calendário por questões comerciais, questões diplomáticas, questões políticas, enfim. E nós não temos muito a ver com esse calendário de ano do macaco, ano da serpente, não tem essas coisas aqui não, né? O nosso calendário ele foi criado pelo Papa Gregório. Por isso que o nosso calendário ele é gregoriano, ele é chamado de gregoriano, tá bom? Gregoriano. Esse Papa também criou aquelas músicas sacras, ele também influenciou demais a música, por isso que o pessoal chama de cantos gregorianos também, né? E nosso calendário com 12 meses, com 30 dias em média. É também baseado no calendário do pessoal do Egito antigo também. O pessoal do Egito também tinha calendário de 12 meses. O pessoal da Mesopotâmia, que a gente vai estudar isso aí mais adiante, tinha também calendários de 12 meses. É impressionante como essas coisas esses fatos são, digamos assim, se repetem de sociedade para sociedade. É uma grande coincidência um calendário lá no Egito ter 12 meses e o Gregório inventar um de 12 meses também. Ou ele copiou do Egito, ou ele foi muito criativo, né? Enfim, nós temos aí muitas informações interessantes nessa página. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa parte aqui da profissão do historiador e dos fatos sociais, tá bom? Fatores sociais. E vamos começar a entender como a história pode nos levar muito longe, tá? A história pode nos levar muito longe, até mesmo a outros planetas. Nossa, tudo isso? Sim, tudo isso. Muito bem, gente, ficamos por enquanto nessa aula. Próxima aula nós retornaremos, tem uma nova atividade que o tio vai enviar, tá bom? E no mais, fiquem em paz, fiquem em casa, bom feriado. Tem um feriadozinho na próxima semana, né? Para vocês não vão ter essa aula na terça. Não vão ter essa aula vão ter na próxima quinta, mas a gente aguarda um bom retorno a todos aqui à escola. Estamos aí com a previsão para o dia 23. Espero que estejamos todos bem, saúde, vontade de estudar, tranquilidade, cada um respeitando o seu espaço e o espaço do outro. Que isso é importante demais. A gente tem que aprender coisas que essa pandemia vai nos ensinar. Essa pandemia veio para ensinar coisas que nós nem imaginamos. Como, por exemplo, nos comportar sem invadir o espaço dos outros, né? Que os japoneses já fazem há muito tempo. E ter melhores hábitos na hora de se alimentar, na hora de... Enfim. Muito bem. Por agora ficamos por aqui, tá? Grande abraço, bom dia do tio. Valeu, gente.